O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Espaço Técnico sobre a norma contábil PMEs NBC-TG 1000 R1, primeira revisão, adequação para 2017, com o contador e consultor Tiago Nascimento Borges Slavov. Seja bem-vindo, Tiago, a palavra está contigo. Muito obrigado. Estaremos então dando sequência neste bloco à apresentação das revisões propostas pelo Conselho Federal de Contabilidade na primeira revisão R1 do CPC da Pequena e Média Empresa, ou NBC-TG 1000. Então, no primeiro bloco, apresentamos um contexto histórico, uma síntese das principais alterações, comentários sobre as principais alterações e as primeiras alterações, efetivamente, aí nas seções 1 e 2 do CPC da Pequena e Média Empresa. Então, neste bloco, vamos apresentar os demais procedimentos contábeis, os demais critérios alterados, revisados pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelas normas internacionais de contabilidade. Começamos pela seção 4, que trata do balanço patrimonial, então a demonstração contábil do balanço patrimonial, que aqui nós também aproveitamos a oportunidade para destacar algumas observações sobre este aspecto, né? Primeiramente aqui para 2017, colocamos aqui um ponto de atenção referente ao balanço patrimonial ser apresentado sempre comparativamente, né? Então, é um procedimento das normas internacionais de contabilidade incorporadas já no Brasil, agora para todas as empresas, inclusive quem adota a ITG 1000, a microempresa e empresa de pequeno porte, que os balanços e demais demonstrações contábeis sejam sempre comparativos. A norma do Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu, na prática, algumas empresas não vinham adotando. Quando os próprios software, ao imprimir um balanço, ele estava imprimindo só com uma coluna, havia nesse momento um descumprimento da norma contábil em relação à forma de apresentação dessa demonstração. Temos aqui como um ponto de atenção que uma norma publicada em 2005, chamada OTG 1000, que orienta a adoção da ITG 1000 para as microempresas e empresas de pequeno porte, ela estabeleceu que até 2016 as demonstrações contábeis, caso os softwares ainda não estivessem adaptados, poderiam ser impressos, poderiam estar documentados somente com uma coluna, somente o período de encerramento. Mas a partir agora de 2017, sempre as demonstrações contábeis devem ser formalizadas. Então, se por acaso o seu software ainda não imprime um balanço com 2 colunas, exercício corrente, exercício anterior, fica uma dica falando aí da seção 4. Bem, especificamente se tratando da revisão 1 do CPC da Pequena e Média Empresa, a principal alteração aqui da seção 4 diz respeito ao processo de reconhecimento, no caso do balanço patrimonial, apresentação das demonstrações contábeis, de um item que não é incomum. Então, muitas empresas possuem, chamado propriedade para investimento. Então, a propriedade para investimento na norma contábil da Pequena e Média Empresa, até a publicação dessa revisão, ela estava classificada no ativo não circulante no grupo de investimento ou estava classificada no imobilizado, sendo tratada como imobilizado, e a partir de agora a propriedade para investimento ou estará no grupo de investimento mensurado a valor justo ou estará no grupo do imobilizado mensurado ao custo. Então essa é uma alteração significativa, né? Temos aqui, por exemplo, na prática das pequenas e médias empresas, empresas como as holdings familiares, que possuem imóveis que atendem às características de propriedade para investimento. O que é uma propriedade para investimento, né? Então, é interessante aqui a gente revisar. Propriedades para investimento são imóveis que a empresa não possui para uso, porque aí nesse caso é imobilizado, não possui para venda, né, imediata, porque aí nesse caso é estoque. Então, são imóveis que a empresa possui para valorização, para venda com prazo superior a 1 ano ou para obter renda de aluguel. Então, atendendo esse critério de reconhecimento, um terreno, né, um imóvel, um terreno, um prédio, uma edificação, é classificado contabilmente como propriedade para investimento. A novidade dessa revisão 1 do CPC da Pequena e Média Empresa é que, dependendo da forma como a empresa mensurar o ativo, e isso é determinado por aquilo que nós mencionamos no outro bloco, né, o custo e esforço específico, dependendo como a empresa mensurar, a empresa vai classificar
isso no balanço. Então, a propriedade para investimento, se mensurada ao custo, ou seja, a empresa reconhece na aquisição o ativo e mantém esse ativo reconhecido ao custo, sendo esse ativo depreciado e baixado, eventualmente, por impairment. Essa propriedade para investimento vai ser apresentada no balanço, no grupo do imobilizado, em uma linha separada, propriedade para investimento. Se mensurada a valor justo, significa nesse caso, a cada ano, a empresa vai avaliar o valor de mercado desse ativo e reconhecer a variação do valor de mercado desse ativo na contabilidade contra ganhos e perdas. Então, é um procedimento estabelecido na norma contábil aí para propriedade para investimento. Se a empresa mensurar valor justo, aí então esse ativo é classificado no balanço, no grupo de investimento. Então essa é uma definição até de alguma maneira implícita já no CPC da pequena e média empresa, mas com este esclarecimento se estabelece para todos os efeitos o critério de reconhecimento contábil das propriedades para investimento. Outra alteração aí mais específica diz respeito à reconciliação para empresas que possuem esses instrumentos de patrimônio. Então, a eliminação da divulgação de reconciliação de abertura e de fechamento por número de ações em circulação para as empresas que têm esse tipo de exigência. Então, uma alteração também da seção 4 da NBC-TG 1000. Em relação à seção 5, que trata da demonstração de resultado do exercício ou a demonstração de resultado abrangente, a revisão do CPC-1 estabelece aí um esclarecimento sobre a forma de evidenciar na DRE o que nós chamamos de operações descontinuadas. Especificamente, destaca que no caso de evidenciação em operações descontinuadas, as pequenas e médias empresas reconhecem também lá na linha de operações descontinuadas o chamado teste de impairment. Fazendo menção a essa revisão, então aqui nós destacaremos o que são operações descontinuadas. Então, faz parte de um processo de fechamento de demonstrações contábeis de pequenas empresas, a empresa verificar se existem operações descontinuadas para serem divulgadas de maneira adequada, especialmente afeta a DRE, as operações descontinuadas, que geralmente envolvem componentes da entidade alienados ou detidos para venda, então um conjunto de ativos que a empresa está realizando dentro do ano, ou então um segmento de negócio, uma unidade de negócio relevante que a empresa está deixando de operar. Então, um exemplo bastante simples, uma empresa que é comércio e serviço, em um determinado ano ela deixa de operar a atividade de serviço e isso tem uma influência significativa no resultado. Pela norma contábil, isso tem que ser evidenciado aí como operação descontinuada. Ou nos casos aí de investimentos, uma controlada que a empresa adquiriu com a intenção de venda. Qual seria o efeito disso prático? Então, eu pego aqui um exemplo, que inclusive é possível confirmar, se vocês pesquisarem as demonstrações publicadas. Pego o exemplo aí da loja Colombo, que vendeu, no ano de 2013, a operação Cibelar. Então, quando nós verificamos as demonstrações contábeis em 2012, quando dentro desse grupo de empresas chamado Loja Colombo, ela vende a Cibelar, a receita do grupo Cibelar, ele está sendo apresentado com as demais receitas da Lojas Colombo. E no ano que a empresa decide descontinuar a operação, vende essa operação São Paulo, ela apresenta tanto as receitas, despesas, custos e o impairment, esse seria o esclarecimento da revisão 1, numa linha separada da DRE, que nós chamamos aí de operações descontinuadas. Então, é um procedimento relevante de evidenciação contábil para quem tem esse tipo de aspecto de operação aí, de evento dentro da sua contabilidade. E, insisto em dizer, todas as empresas teriam que reconhecer isso. Além dessa alteração, a seção 5, que trata aí da DRE, da DRA, ela vai estabelecer procedimentos mais analíticos para o tratamento do chamado resultado abrangente. Resultado abrangente, que afeta a chamada demonstração de resultado abrangente, não é um procedimento que toda empresa tem, mas o CPC da pequena e média empresa, ele acabava sendo menos específico, menos analítico em relação aos critérios de evidenciação e reconhecimento do resultado abrangente. Então, exemplos de resultados abrangentes são ajustes de conversão para empresas que têm investimento fora do Brasil, ajustes de determinados instrumentos financeiros. Agora, por conta da alteração também da norma, o tratamento de uma reavaliação de ativos, que são alterações no resultado que não transitam
são alterações no patrimônio líquido que não transitam no resultado, né? De maneira simplificada, é o conceito de resultado abrangente. Então, para quem tem esse tipo de operação, é importante destacar aí o estudo da revisão do CPC da pequena e média empresa. Outro esclarecimento, aproveitando o conceito de resultado abrangente, também a seção 6 do CPC da pequena e média empresa foi revisada para incorporar e destacar, né, a evidenciação dentro da DMPL ou da DLPA, geralmente aqui nesse caso seria a DMPL, né? Também alinha os ajustes de um exercício para outro de resultados abrangentes. Então, o texto original do CPC da pequena e média empresa não evidenciava aí os ajustes, por exemplo, de a avaliação patrimonial de ativos a serem destacados no CPC da pequena e média empresa. Então, esse item que algumas empresas poderiam, inclusive, já estar praticando o reconhecimento do resultado abrangente, não estava tratado no CPC, né? Então, temos essa definição. Bem, sobre a seção 9, que trata do processo de consolidação de demonstrações contábeis, existem várias revisões, várias alterações, que aqui são mais específicas, né, e exigem mais atenção por parte dos profissionais envolvidos. Eu apresentei aqui apenas uma lista de alterações. Então, por exemplo, esclarecimentos sobre a questão das filiais adquiridas com intenção de venda, que devem ser excluídas do processo de consolidação, né, se a empresa tem esse tipo de característica. Orientações sobre a consolidação se a entidade de grupo tem datas diferentes de emissão de relatórios. Isso é importante, né? Empresas que têm encerramentos diferentes de 31 de dezembro costuma gerar um tipo de maneira recorrente, algum tipo de dúvida sobre o processo de consolidação. Então, o CPC da pequena e média empresa faz um esclarecimento. O tratamento de diferenças cambiais para empresas multinacionais, empresas que têm filiais coligadas e controladas fora do Brasil. O CPC da pequena e média empresa também faz um esclarecimento adicional. O esclarecimento, né, no reconhecimento dos investimentos em outras companhias em relação aos métodos, né, de mensuração do investimento, quer seja pelo valor justo, quer seja pelo custo e também pela equivalência patrimonial. A revisão ela apresenta um detalhamento sobre esse processo. E uma outra definição aqui interessante é a própria nomenclatura, né, que o CPC da pequena e média empresa chamava de demonstrações combinadas, aquilo que geralmente nós chamamos de demonstrações consolidadas, confundindo um pouco o processo de combinação com o que seria a consolidação. Então, com essa revisão do CPC da pequena e média empresa, há uma melhor clareza, né, sobre o conceito de demonstrações consolidadas, diferentes aí das demonstrações separadas também que as entidades apresentam. Então, essas são, aí na síntese, as principais alterações. Por conta da alteração aí do balanço, né, então da seção que trata do balanço patrimonial em relação à propriedade para investimento, a seção 16 também passou a ser revisada, incorporando aí a reclassificação, eventualmente, do grupo de propriedade para investimento para imobilizado em função do critério de mensuração. Então, pela definição da revisão 1, se o ativo é mensurado, como já mencionamos, pelo valor justo, vai estar em um grupo de investimento. Se mensurado ao custo, portanto não mensurado ao valor justo, esse ativo vai estar evidenciado lá no grupo do imobilizado, e essas reclassificações entre um ou outro grupo receberam aí um novo tratamento em termos de divulgação. Então, no exemplo aqui prático que nós apresentamos, né, o que é a propriedade para investimento, imagina que uma empresa compre um terreno pagando R$100 mil em 2016, né, e esse terreno, no momento que a empresa comprou, reconheceu pelo valor justo. Então, debitaria lá no grupo de investimento o terreno, creditaria o caixa, banco, R$100 mil. Em 31 de dezembro, a empresa mensura valor justo, pagou 100 mil, mensurou a 120. Esses R$20 mil são reconhecidos na contabilidade, inclusive esse é um assunto relacionado à Lei 12973, o conceito de subcontas. Então, a empresa reconheceria um ajuste a valor justo em contrapartida do resultado, como um ganho de R$20 mil. E nesse momento que a empresa mensurou a valor justo ativo, caso esse ativo passe a ser agora, deixe de ser mensurado a valor justo e passe a ser mensurado pelo custo, a empresa viu que não compensa, por conta do custo e esforço excessivo, todo ano ficar fazendo laudo de avaliação, a empresa reclassificaria para o grupo do imobilizado o montante da propriedade para investimento de R$120 mil, né, em contrapartida desse grupo de investimento. Então, essa é uma premissa importante da norma contábil. Falando em imobilizado, outra alteração
do CPC da pequena e média empresa diz respeito aí à seção 17. Essa alteração da seção 17 faz um alinhamento do CPC da pequena e média empresa com o CPC 27 da grande empresa. Então, algumas alterações foram provocadas no CPC da grande empresa, da CPC da pequena e média empresa, para alinhá-lo com o CPC da pequena e média empresa. Primeiro, relacionado à questão das peças de reposição e o tratamento, né, efetivamente, aí da manutenção, das despesas com essas peças de reposição. Então, esse é um item importante aqui para se destacar. Em relação às peças de reposição, a norma contábil, na pequena e média empresa, ela esclarece que as peças de reposição, se atenderem à definição do imobilizado, ou seja, se distintamente uma peça tem vida útil superior a 1 ano, isso é classificado no imobilizado. Se essa peça, a intenção da empresa é consumi-la dentro de um processo, por exemplo, num prazo de 1 ano, dentro das suas atividades operacionais, essa peça, mesmo que ainda não consumida, estaria classificada no grupo do estoque, e aí, quando do consumo, quando do processamento dessa peça, isso estaria sendo classificado para o resultado. Então, uma discussão aqui, né, importante é que, dependendo da situação, então a peça de reposição vai estar no estoque, né, e aí o estoque não seria necessariamente somente peças para venda, né, então você tem um material de consumo e a peça de reposição que não atende à definição do imobilizado, que pela norma contábil são os ativos que se espera utilizar por mais de 1 ano dentro dos processos de geração de benefício econômico, geração de caixa. Outra referência interessante aqui destacada pela norma, uma prática do CPC 27 da grande empresa, diz respeito à manutenção dos ativos, né? Então, quando uma parte de um ativo é substituída, quando uma peça quebra, né? Então, qual é o procedimento contábil a ser adotado? Então, se essa parte que está sendo incorporada nesse novo ativo, ela produzir uma modificação na vida útil do ativo, geralmente essa nova peça ela é incorporada no imobilizado, né? No entanto, as peças que foram substituídas, elas devem ser baixadas, né? Então, essa figura explícita na norma, né, então modifica a prática de alguns profissionais. Então, é muito comum, né, uma uma máquina que quebra uma peça, você imobilizar a peça que está sendo a substituta, né, a peça nova, mas a peça baixada, né, deixar de ser contabilizada como uma baixa, como efetivamente uma perda daquilo que quebrou parcialmente do ativo. E o que a norma vai estabelecer como critério? Né? Caso a empresa não consiga estabelecer qual era o valor da peça quebrada, porque no momento que eu comprei o ativo era uma coisa só, né? Mas quando quebrou uma parte, uma peça, qual é o valor só daquela parte? Então, a norma contábil orienta que o valor da peça nova é utilizada como referência para baixar a peça quebrada. Então, é um procedimento já discutido no CPC 27, que a seção da pequena e média empresa estabelece. Um exemplo que aqui a gente consta no material, então imagina lá que uma empresa comprou um caminhão por R$100 mil e depois de 6 anos quebrou um eixo do caminhão, esse eixo novo, né, para substituir o eixo do caminhão, custa R$45 mil. Né? O que deveria ser feito nesse caso? Então, o eixo novo, ele vai ser imobilizado, né? vai permitir que o caminhão seja utilizado por mais um tempo. O problema é que o eixo quebrado, né, vai ter que ser baixado. E qual é o valor, né, que eu poderia utilizar como referência para baixar esse eixo quebrado que estava no ativo quando eu adquiri aí há 6 anos atrás? Então, a norma contábil, ela orienta, inclusive de maneira mais analítica, que eu poderia, considerando uma taxa de desconto, né, eu considero lá que inflação de 5% ao ano, como um exemplo, usar que esses R$45 mil hoje, 6 anos atrás, descontados a 5% ao ano, lá quando eu comprei esse caminhão, e só esse eixo estaria custando aí, por exemplo, R$33.500. Considerando que já se passaram 6 anos de depreciação, o valor a ser baixado aí desse eixo quebrado, que eu não reconheci separadamente no ativo 6 anos atrás, seria de R$13.400. Então, é algo sofisticado quando nós falamos em termos de procedimentos contábeis, mas é importante destacar, né, uma peça quebrada com valor relevante que muitas vezes a empresa deixa de baixar por não entender ou não ter parâmetros para reconhecer financeiramente essa modificação. E um outro item alterado por essa seção diz respeito à divulgação das demonstrações contábeis, a parte de evidenciação, né, da apresentação das demonstrações, aonde por conta também da alteração de propriedades para investimento, então se
se presume, se admite que no imobilizado, além dos demais itens, veículos, máquinas, equipamentos, então você vai ter uma linha de propriedade para investimento mensurada a custo e, eventualmente, se a legislação brasileira assim permitir, hoje não permite, a reavaliação dos ativos. Bem, a penúltima seção aqui que nós mencionamos diz respeito ao impairment, e aqui só uma observação, né, que a revisão do CPC da pequena e média empresa faz em relação aos procedimentos de reconhecimento da perda ao valor recuperável de ativos, que é um procedimento que se aplica a todas as empresas, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte. A norma ela esclarece que essa seção não se aplica especificamente para os ativos que atendem aí o conceito de contrato de construção, né? Então, as empresas, o segmento de incorporação imobiliária, por exemplo, as empresas que adotam o POC para reconhecer estoques, reconhecer a receita dos seus ativos. Então, a seção 27, ela esclarece, né, que existem limitações, tem vários ativos que têm critérios específicos. O estoque é um exemplo bastante simples, né, que o estoque não se aplica necessariamente o conceito do impairment, que reconhecer o valor de mercado, o valor de uso, porque a empresa utiliza o conceito do valor realizável líquido. Então, a seção 27, ela potencializa e esclarece melhor essa novidade. E para finalizarmos a nossa apresentação, a última seção aí alterada de maneira significativa, a seção 35. E essa seria aí talvez a principal novidade aí de todas, embora não uma alteração substancial do CPC, que diz respeito à adoção inicial das normas, também aí conhecido como adoção plena. Então, a seção 35, por conta principalmente também da conversão, da harmonização da norma internacional para o Brasil, então ela passa a permitir que as empresas que, por acaso, não adotaram ainda integralmente o CPC da pequena e média empresa até o momento, o façam agora. Então isso seria extremamente relevante a se destacar, uma vez que tudo que eu estou aqui apresentando de maneira sumarizada nesses dois blocos dessas atualizações do CPC da pequena e média empresa, talvez algumas empresas não estavam até então, deveriam já estar fazendo isso desde 2010, por conta da publicação do CPC da pequena e média empresa, mas poderiam ainda não estar fazendo. E o Conselho Federal de Contabilidade ratifica o entendimento que aquelas empresas que não fizeram adoção plena lá em 2010, quando publicado o CPC da pequena e média empresa, em 2012, né, 2012 para 2013, por conta da ITG 1000, farão, então, isso agora, seguindo aí as simplificações, seguindo as orientações da seção 35 do CPC da pequena e média empresa. Como um desdobramento prático aí disso é que os efeitos, né, quando uma empresa ela está adotando as normas contábeis, da pequena e média empresa, adotando integralmente, nós chamamos de adoção plena, né? Ou a empresa adota tudo ou não adota. Então, há um entendimento que se a contabilidade não estiver completamente em conformidade, ela não está adotando as normas contábeis. Então, a seção 35, ela permite, quando uma empresa vai fazer a adoção das normas, alguns procedimentos simplificados. Então, alguns ajustes que são feitos na contabilidade para atender a essa nova norma contábil, a empresa ela pode fazer isso de maneira mais simples do que simplesmente a seção da grande empresa, quando estabeleceu lá a seção, o CPC 13, quando passou a exigir a adoção das normas internacionais de contabilidade. Então, esse é um item sempre importante aqui se destacar. E também, aí especialmente, a questão do custo atribuído, né, que é um procedimento que é bastante comum aí a ser discutido quando se fala de adoção inicial, que diz respeito especificamente à possibilidade de ativos que estavam subavaliados serem mensurados a valor justo quando da adoção inicial das normas contábeis. Então, eu aumento lá o ativo imobilizado, por exemplo, em função de um laudo de avaliação em contrapartida do PL. Neste caso especificamente, que nós lembramos, né, esse conceito de custo atribuído é uma opção, né, uma exceção que a norma permite, não é uma obrigação, é que a norma permite que seja feito quando da adoção inicial. A seção 35, com essa revisão, ela orienta que quando a empresa faça nesse momento da adoção da revisão 1, do CPC da pequena e média empresa, o custo atribuído por evento, né? Então, o que é a orientação por evento? A empresa, ela está num processo de avaliação do negócio para ser vendida, então o CPC da pequena e média empresa, a NBC-TG 1000, ela orienta que seja feito agora
essa nova, se for o caso, verificação do valor de mercado dos ativos para a mensuração ao custo atribuído. Então, esse é um ponto relevante a destacar aqui da norma, né, quando nós vamos verificar todas essas alterações, e não só as alterações que nós estamos apresentando nesses 2 blocos da revisão do CPC, todos os procedimentos previstos na NBC-TG1000, né, então destacamos aí a possibilidade de adoção do CPC da pequena e média empresa, né, agora a adoção plena seguindo as orientações da seção 35. Então, nesse momento, agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí com essa síntese das principais alterações da NBC-TG1000. Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos nesse programa. Em nome do CRC de São Paulo, quero agradecê-lo pela participação na TV CRC SP. O Espaço Técnico termina aqui. Fique ligado que a TV CRC SP segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também nossa página no Facebook. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC SP.